Bom, pessoal, pois boa tarde a todos. Aí, lembrando aí para deixar o microfone desligado, só ligar quando eu for fazer alguma pergunta, certo? E lembrando que também eu faço a chamada no final do horário. Então, começando aqui nossa aula, a parte aqui é de simplificando radicais. Então, observe essa expressão que está aqui dentro do quadro, né? Eu tenho raiz de 5 ao quadrado vezes 7. Bom, pessoal, como aqui eu tenho uma multiplicação aqui, ó, dentro dessa raiz, eu posso colocar aqui como raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. Então eu coloquei aqui, ó, ficou raiz, ó, de 5 ao quadrado vezes raiz de 7. Bom, pessoal, como aqui, ó, o índice é igual ao expoente, eu posso cancelar aqui, ó, o índice. Posso cancelar o radical com o expoente, né? Então, cancelando aqui o radical com o expoente, ficou 5 vezes raiz de 7. 5 vezes raiz de 7 dá 5 raiz de 7. Então, assim que eu coloco aqui, ó, para simbolizar que está tendo um produto desses dois termos, né? Então, vamos aqui, ó, para essa outra parte aqui, ó. Preste atenção. Eu tenho raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo vezes 7 ao cubo. Como tem aqui um produto aqui, ó, no radicando, então eu posso botar como raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3 ao cubo vezes raiz cúbica de 7 ao cubo, certo? Se tem um produto, então eu posso colocar o radical em cada um desses fatores. Então, ó, aqui, ó, transformando o radical dado em um produto de radicais, aí ficou isso daqui, ó. Bom, agora olhe o seguinte, ó. Esse aqui, ó, 3 raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2 eu não posso fazer nada, porque não tem como eliminar o índice com o expoente aqui, porque o expoente é 1. Como não tem como eliminar, então eu só repetir o raiz cúbica de 2. Aqui, ó, eu posso eliminar a raiz com o expoente. Por quê? Porque ambos têm um índice 3. Aqui, ó, o índice é 3 e aqui é 3. Então, eu posso eliminar a raiz com o expoente. Então, ficou 7 aqui, ó. Então, esse 3 aqui, ó, é o 3 daqui que eu eliminei e o 7 é esse 7 aqui. Aí eu faço, ó, 3 vezes 7 dá 21. Então, ficou, ó, o produto daqui deu 21 e eu repeti o raiz cúbica de 3. Certo? Então, toda vez que eu tenho um produto dentro do radical, eu posso colocar como a raiz do primeiro produto vezes a raiz do segundo produto. Se tiver mais de um produto, eu posso colocar essa raiz em cada um dos fatores, certo? E observe o seguinte, ó. Assim, se um ou mais fatores do radicando tem um expoente igual ao índice do radical, de acordo com a propriedade aqui, ó, raiz enésima de a elevado a n é igual a a. Ou seja, quando o índice é igual ao expoente, eu posso eliminar a raiz. Esses fatores podem ser extraídos do radicando. Em alguns casos, o expoente do radicando é maior que o índice do radical. Procura-se, então, transformar convenientes no radicando, transformações convenientes no radicando, como você pode ver nas expressões seguintes. Pois vamos lá. Observe que o índice aqui, ó, não aparece, então significa que é 2. Bom, o a aqui, ó, ele é a ao cubo. Pessoal, se eu tenho aqui, ó, a ao quadrado vezes, ou não, 10 ao quadrado vezes 10, isso daqui vai ser 10 ao cubo, certo? Por quê? Ó? Porque se o expoente aqui é 1, multiplicação de potência de mesma base, conserva-se a base, ó, conservei o 10 e somos expoente. 2 mais 1 dá 3, certo? Então, deixa eu apagar isso daqui aqui. Não vou precisar disso aqui. Então, ali, ó, no lugar, pessoal, do 10 ao cubo, eu escrevi 10 ao quadrado vezes 10. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, a raiz. Como aqui eu tenho um produto no radicando, então eu posso botar, ó, como a raiz do primeiro fator
vezes a raiz do segundo fator. Agora, eu vou olhar o índice e o expoente. Se forem iguais, eu posso cancelar a raiz. Como o índice aqui é 2, eu posso eliminar, ó, a raiz com expoente. Então, sobrou aí só o 10. Como esse 10 aqui eu não posso eliminar, porque aqui o expoente é 1, então eu vou repetir ele. Então, aqui vai ficar raiz de 10. Todo mundo entendeu, pessoal, o que aconteceu aí ou não? Teve alguém que não entendeu? Ah, certo. Pois, beleza. Pois vamos aqui continuando. Ó. Aqui eu tenho ó, raiz cúbica de 2 elevado à sétima potência. Então, pessoal, eu tenho que deixar esse expoente aqui, ó, 7, igual ao índice. Certo? Então eu vou botar aqui, ó, raiz cúbica de... Pessoal, para deixar ele igual ao índice, observe o seguinte, ó, que 2, né, melhor dizendo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Ó, aqui, ó, conserva-se o 2, 2, e somos o expoente. 3 mais 4 dá 7, certo? Então, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4 é a mesma coisa do que 2 elevado a 7, ok? Então, eu substituí aí no lugar. Bom, feito isso, eu posso botar o seguinte, ó, como raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 2 elevado à quarta potência. Bom, aqui ó, eu posso eliminar a raiz com o expoente, porque tem o índice iguais, né? Então aqui vai ficar 2. Pessoal, perceba que o expoente aqui, ó, ele é maior do que o índice. Então, se ele é maior do que o índice, eu posso fazer com que tirar pelo menos um 2 de dentro aí da raiz. Então, vai ficar o seguinte, ó, vezes, aqui, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2. Aqui é como se tivesse 1, ó. 1 mais 3 dá 4. Então, isso daqui, ó, essa potência é a mesma coisa do que essa, certo? Então, continuando. Aqui, ó, eu tenho um produto, certo? Tem um produto aqui dentro dessa raiz. Então, eu posso botar como a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. Então, eu tenho 2 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 2. Bom, agora aqui, ó, o 2, eu vou repetir ele. Esse aqui, ó, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo é igual ao índice aqui, ó. O índice é igual ao expoente, então eu posso cancelar. Então aqui, ó, vezes, sobrou só o 2. Raiz cúbica de 2, repete ele, porque não tem como eliminar. Então aqui vai ficar 2 vezes 2 dá 4. Então vai ficar raiz cúbica de 2. Então 4 vezes raiz cúbica de 2. Pessoal, esse assunto aqui, ele é da página 41. Quem quiser acompanhar aí pelo livro, viu? Bote aí na página 41 que está esse mesmo assunto. Então vamos lá aqui continuando. Esse daqui, ó. Observe, pessoal, que o índice aqui, ó, é 2. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar todo mundo aqui com o expoente 2, se eu conseguir, né? Os que eu não conseguir, eu vou deixar ele dentro da raiz. Então eu tenho aqui, ó, que raiz quadrada de 2 elevado ao cubo vezes raiz quadrada de 5 elevado à quarta potência. Que isso daqui vai ser igual. Agora aqui eu tenho ó, raiz quadrada. Esse 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2. Vezes raiz quinta de 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Porque ó, 2 mais 2 dá 4. Aqui eu vou colocar a raiz em cada um. Ó. Então vai ficar raiz de 2 elevado a 2 elevado à segunda potência aí, né, ao quadrado, vezes 2, raiz também, né? Aqui ó, vai ficar vezes raiz de 5 ao quadrado, vezes raiz de 5 ao quadrado. Pois vamos eliminar quem tem as raízes que tem um índice igual ao expoente. Ó. Aqui eu elimino, então sobrou só 2, ó, vezes. Aqui não tem, né? Não tem um índice igual ao expoente, aqui, porque o expoente aqui é 1. Então, repete aqui o raiz de 2. Eu vou botar lá no final.
Aqui, ó, é 2 e o expoente é 2. Posso cancelar. Então, aqui eu vou botar vezes 5. Aqui, ó, o expoente é igual ao índice. Então, cancela. Então, vezes 5. Aqui eu faço a multiplicação. Ó. 2 vezes 5 dá 10. Vezes raiz de 5, né? Então, dá 5 raiz de 2. Bom, deixa eu apagar aqui, porque quase não tem espaço. Então, deixa eu apagar aqui, que eu já vou fazer a multiplicação. Ó. 10 vezes 5 vai dar 50, né? Então, já vou colocar aqui no lugar 50 vezes raiz de 2. Então, essa daqui é a resposta dessa simplificação. Ok? Então, é bem simples. É só você, por acaso, decompor o número. Se ele já estiver na forma de potência, você tenta deixar o expoente igual ao índice. Daí você consegue fazer a eliminação da raiz com o expoente, né? E fazendo essa eliminação, então você consegue simplificar a potência aí, dentro da raiz, né? Pois vamos lá, eu tenho raiz quadrada de 75. Isso daqui eu posso escrever, pessoal, como ó, raiz de... O 75 eu tenho que decompor, então vamos decompor o 75. Então, decompondo aqui o 75, aqui eu começo a dividir aqui, ó, por 2 não dá porque o número é ímpar, então eu vou começar por 3. 75 dividido por 3 vai dar 25. 25 agora vai dar por 5. 25 dividido por 5 dá 5. Por 5 vai dar 1. Então aqui, ó, nós temos que é 3 vezes 5 ao quadrado. Então, no lugar do 75, eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes 5 ao quadrado. Então, eu posso botar aqui, ó, como raiz do primeiro fator vezes a raiz do segundo fator. Então, eu vou aqui, ó. Aqui não tem como eliminar, pessoal, porque o índice é diferente do expoente. Então, vai ficar a raiz de 3. Aqui o índice é 2, ó. O expoente é 2. Então, eu posso eliminar a raiz, então sobrou só o 5. Então, tá aí, ó, a resposta, certo? Então, vamos aqui para esse outro exemplo. Qual é a forma mais simples possível da expressão raiz cúbica de 162? Fatorando o 62, vamos encontrar 2 vezes 3 elevado à quarta, certo? Se a gente fatorar, a gente vai achar isso daqui, ó. Quer ver? Vou fazer a fatoração aqui para vocês verem. Se eu fatorar aqui, ó, o 162, como ele é par, começo dividindo por 2. 162 dividindo por 2 vai dar 81, certo? 81 ele é divisível por 3. Então, aqui eu vou começar aqui, ó, dividindo por 3. Porque como ele é ímpar, com 2 não dá mais, né? Então, 81 dividido por 3 dá 27. 27 ainda dá por 3. Ó. 27 dividido por 3 dá 9. Aqui, ó, continuo dividindo por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. E aqui, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Então, aqui, ó, o seguinte, que é 2 vezes 3 elevado à quarta potência, porque tem 4 fatores aqui, ó, de 3, né? Então, eu tenho aqui, ó, que vai ser, ó, raiz cúbica de... No lugar do 162, eu vou colocar 2 vezes 3 elevado à quarta potência. Bom, pessoal, aqui eu vou colocar, ó, raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 3 elevado à quarta potência. Esse raiz cúbica de 2 não tem como eu fazer nada, pessoal, porque o expoente aqui é 1 e o índice é 3, então não tem como eliminar. Se o expoente aí fosse maior do que o índice, aí eu ia tentar fazer uma maneira aí de fazer uma simplificação, mas aí não tem como, né? Então eu já vou repetir ele, ó, aqui atrás, ó. E essa parte aqui eu já vou colocar ele na frente aqui, ó. Pois vamos lá, ó. Aqui tem como eu simplificar, porque aqui é 4 e aqui é 3, certo? Então vamos fazer aqui a simplificação. Então aqui vai ficar a raiz cúbica de
3 elevado à quarta potência, eu posso escrever como 3 vezes 3 elevado a 4, certo? Aqui, ó, vezes. Aqui vai ficar, ó, igual a raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica. Opa, aqui é 3, né? Botei foi 4. Desculpa aí, certo? Porque para dar 4 aqui, ó, 3 mais 1 tem que dar 4. Aí, 3 elevado a 3, aí raiz cúbica de 3. Deixa eu ajeitar isso daqui, que isso daqui tá muito feio. Aqui é para ser 3. E aqui vai ficar raiz cúbica, repetindo aqui, ó. Então vai ficar 3 vezes raiz cúbica de 3 elevado a 3. Aí vezes raiz cúbica de 2. Aqui, ó, vou olhar aí quem o índice é igual ao expoente. Aqui não é, né? Então repete ele. Então vai ficar raiz cúbica de 3 vezes. Aqui, ó, é raiz cúbica de 2, que não tem como eliminar a raiz. Aqui eu posso eliminar, ó. Eliminando, então sobrou só 3. Bom, pessoal, observe que isso daqui, ó, eu posso deixar como um único fator, certo? Porque aqui eu tenho uma multiplicação de duas raízes que têm o mesmo índice. Então, aqui eu posso escrever, ó, da seguinte forma. 3 vezes. Aqui vai ficar 3 raiz cúbica de... Quando eu conservo a raiz e multiplico quem está dentro, ó, 3 vezes 2 dá 6. Então, a forma fatorada de raiz cúbica de 162 é igual a isso daqui, ó. Teve alguém que não entendeu, pessoal? Ou todo mundo está entendendo até agora? Tá, né? Deixa eu ver aqui a Maria Clara, tá entendendo, Maria Clara? Maria Clara, tá entendendo? A Giana, tá entendendo, Giana? Sim, professor. Ah, certo. E o Davi, tá entendendo, Davi? Ah, certo. Pois beleza, vamos lá continuando. Aqui, pessoal, tem essa parte aqui, ó. Essa outra questãozinha aqui. Sabendo que x e y são números reais positivos, simplifique a expressão. Como aqui, ó, tem uma raiz quadrada dentro, uma raiz quadrada e dentro dela tem, ó, 50 vezes x ao cubo vezes y, então eu vou colocar essa raiz em todo mundo aí, ó, certo? Eu vou dividir aí como fatores de radicais. Então aqui eu vou repetir, ó. Então eu vou repetir aqui, ó, 2/5 de raiz de 50 vezes raiz de x ao cubo vezes raiz quadrada de y. Bom, o 50, pessoal, só fazendo de cabeça, ó, o 50 é a mesma coisa do que 2 vezes 25. Por que eu estou escolhendo, pessoal, o 2 vezes 25? Eu estou escolhendo porque a raiz de 25 é 5. Então, eu já sei que eu posso eliminar o 25 daqui, ó. Então, eu posso botar o seguinte, ó, raiz de 25 vezes 5. Certo? Mas 25 eu não vou colocar assim, eu vou colocar como 5 ao quadrado, só para a gente utilizar a regrazinha de cancelar o expoente. Então, eu vou botar aqui, ó, como 5 ao quadrado. Então, vezes... Aqui, ó, vai ficar raiz cúbica. Bom, pessoal, esse x, eu posso escrever ele, ó, como x ao quadrado vezes x. Certo? Porque se eu conservar a base e somar os expoentes, 1 mais 2 dá 3. Aqui vai ficar raiz quadrada de y. Bom, aqui vai ficar, ó, 2/5 de raiz de 5 ao quadrado vezes raiz de 5 vezes raiz de x ao quadrado vezes raiz de x vezes raiz de y. Aqui, pessoal, eu, ó, posso, ó, cancelar, certo? Eu vou botar a resposta bem aqui mais na frente.
Aqui eu posso cancelar, então vai ficar aqui, ó, 2/5 vezes. Cancelando aqui a raiz, vai sobrar só o 5. O 5 não tem como cancelar a raiz, então eu vou repetir ele. Raiz de 5. A raiz aqui eu posso cancelar com o expoente aqui, porque é 2. Então sobrou x, então eu vou colocar ele bem aqui na frente, ó, porque como está multiplicando, eu posso escolher a posição aí que não vai interferir. E aqui vai ficar, ó, raiz de y, que não tem como eliminar. Observe o seguinte, ó, esse 5 eu posso cancelar com esse 5, certo? Porque 5 vezes 2 dá 10, 10 dividido por 2 dá 2, né? Ou 10 dividido por 5 dá 2. Então aqui vai sobrar, ó, 2x vezes. Olha aqui, ó, duas raízes com o mesmo índice, posso conservar a raiz e multiplicar quem está dentro do radicando. 5 vezes y dá 5y. Então tá aqui, pessoal, a resposta. Geralmente, quando bate letra, é um pouquinho mais complicado, viu? Mas nada que, se você parar um pouquinho e raciocinar, não consiga fazer. Pois vamos lá aqui para esse outro exemplo aqui. Ó. Se L é a medida do lado da figura de um quadrado, sua área é dado por A é igual a L ao quadrado. Calcular a medida L do quadrado de um terreno. Calcular a medida L do lado de um terreno quadrado que tem 700 metros ao quadrado de área, considere que 7 é igual a raiz, é aproximadamente, né? Raiz de 7 é aproximadamente 2,6. Bom, ele quer descobrir quem é o lado desse terreno que ele tem 700 metros quadrados. Bom, pessoal, aqui dá a formulazinha, ó. A área do quadrado é igual ao seu lado ao quadrado. Bom, a área, ele está dando bem aqui, ó, 700. Então, aqui, ó, 700 é igual a L ao quadrado, certo? Só substituir aqui a areazinha que ele deu. O que eu vou fazer aí, pessoal? Eu vou colocar a raiz nos dois membros. Vou colocar a raiz nesse primeiro membro e vou colocar a raiz nesse outro membro, certo? Por que isso daí vai ser igual? Porque se eu tenho uma igualdade, a raiz dessa igualdade também vai continuar equivalendo. Então, eu tenho raiz de 700. Agora, observe o seguinte, ó. Aqui o índice é 2 e aqui o expoente é 2, então eu posso cancelar. Então, sobrou só L. Então, eu tenho que L é igual a raiz de 700. Bom, eu posso botar o seguinte, eu posso botar aqui L é igual a raiz de 7 vezes 100. Então, L é igual a raiz de 7 vezes raiz de 100. Raiz de 100 é 10, né? Então, eu tenho que L é igual a 10 vezes raiz de 7, porque não tem como eliminar. Mas na questão é dito que a raiz de 7 é aproximadamente 2,6. Então, aqui ó, vai ser igual a 10 vezes 2,65. Eu falei 2,6, é 2,65. 10 vezes 2,65 vai dar 26,5 metros. Então, tá aqui a medida. Certo? Todo mundo entendeu ou não? Certo, pois beleza. Só um minuto aqui, pessoal. Pois vamos lá, resolvendo aqui um exercício para simplificar radicais, que eu trouxe aqui para vocês verem eu resolvendo. Pessoal, quando eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 24, quando eu tenho isso daqui, o melhor é simplificar, certo? Mas algumas vezes, você já dá para fazer aqui, ó, através de uma multiplicação que se torna muito mais fácil do que simplificar, não, decompondo, né? Melhor dizendo. Exemplo, eu posso botar aqui ó, como 8 vezes 3. Ó. 8 vezes 3 é 24. Ok? Então, eu posso botar aqui ó, como raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 3. Então, aqui ó, nós temos que ó, raiz cúbica de 8 vai ser 2, né?
Porque, ó, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, aqui vai ficar 2 vezes raiz cúbica de 3. Pronto, já simplifiquei, ó. Achei aqui a resposta. Certo? É só para simplificar. Vamos lá aqui para o outro exemplo, letra B. Eu tenho 5 vezes raiz cúbica de 16. Então, eu posso botar o seguinte, aqui, 5 vezes raiz cúbica de 16, pessoal, é a mesma coisa do que 4. 4 vezes 4, né? 4 vezes 4 é 16. Ó. Aqui eu posso escrever o seguinte, ó, que é 5 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Então, eu tenho ó, que é 5 vezes raiz cúbica de... Pessoal, eu vou tirar um 2 desse produto aqui, ó, e colocar no outro, ó, na outra potência. Por quê? Ó? Porque eu quero que o expoente apareça 3, né? Para eu poder eliminar. Pois vamos lá, ó. Então, aqui vai ficar, ó, 2 elevado a 3 vezes 2, ó. Porque, ó, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 4. Ó. Então, aqui, ó, 3 mais 1 dá 4. Então, continua ainda corretinho aí, né? A conta. Então, vai ficar 5 vezes raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes raiz cúbica de 2. Aqui, ó, índice igual ao expoente. Elimino. Então, aqui vai ficar 5 vezes 2 vezes raiz cúbica de 2. 5 vezes 2 dá 10. Então, vai ficar raiz cúbica 10 vezes raiz cúbica de 2. Professor, desse jeito aí, tentando fazer de cabeça, olhando a multiplicação, eu acho mais difícil. Eu posso fazer decompondo? Pode fazer, pessoal, que vai estar correto do mesmo jeito. Ó. Se eu pegar aqui, ó, vou decompor o 128. Então, 128 decompondo. Então, eu vou começar por 2, que vai dar 64. Por 2, que vai dar 32. Por 2, que vai dar 16. Por 2, que vai dar 8. Por 2, que vai dar 4. Por 2, que vai dar 2. Por 2, que vai dar 1. Então, eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, aqui vai dar 2 elevado a 7. Aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Beleza, certinho. Então, aqui vai ficar, ó, raiz quarta de... Pessoal, eu vou colocar aqui, ó, 2 elevado a 7. Mas observe que eu quero que apareça 4 no expoente, ó, para eu poder eliminar. Então, eu posso botar o seguinte, ó, raiz quarta de 2 elevado a 4, certo? Porque aqui, ó, eu quero que seja igual ao expoente aqui, o índice seja igual ao expoente. Então, aqui eu posso botar como 2 elevado a 3, ó. O que é, ó, 4 mais 3 dá 7. Então, aqui vai ficar raiz quarta de... Deixa eu só separar aqui para... Então, aqui ó, vai ficar ó, raiz quarta de ó, 2 elevado a 4 vezes raiz quarta de 2 elevado a 3. Aqui eu posso eliminar, ó. Então, aqui vai ficar só 2 vezes raiz quarta de 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é a mesma coisa do que 2 elevado a 8, né? Então, vai ficar 2 vezes raiz quarta de 8. Então, tá aqui a resposta, né? Aqui, ó, tem o 28. Então, eu vou decompor o 28. Então, decompondo o 28 aí, ó, vai dar, ó, dividido por 2, vai dar 14. Dividindo por 2 vai dar 7. Por 7 vai dar 1. Então, aqui vai ficar ó, 2 ao quadrado vezes 7. Então, no lugar do 28, eu vou botar ó, 2 ao quadrado vezes 7. Então, aqui vai ficar ó, raiz de 2 ao quadrado vezes... Esqueci a raiz. Raiz de 7. Aqui, ó, eliminando ó, o expoente com a raiz, pois são iguais, então vai ficar 2 vezes raiz de 7, que não tem como eliminar.
Ok? Então, passando aqui para a próxima. Deixa eu só circular aqui as respostas. Para na hora que eu mandar para vocês saberem onde é que estão as respostas, né? Vamos lá, ó. 63 raiz de 63. 63, pessoal, é divisível por 3, né? Então, eu tenho aqui, ó, 63, simplificando. Então, dividindo por 3, 63 dividido por 3 dá 21, certo? 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Aqui, ó, dá por 7, ou por 3, né, ainda. Desculpa, por 3. 21 dividido por 3 dá 7. Aqui, ó, dá dividindo por 7, que vai dar 1. Então, aqui vai ficar, ó, 3 ao quadrado vezes 7. Então, aqui, ó, vai ficar a raiz de 3 ao quadrado vezes 7. Então, raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 7. Cancelando aqui, ó, a raiz com o expoente. Então, aqui nós temos que vai dar só 3. O 7 não tem como simplificar mais do que isso. Então, aqui vai ficar só a raiz de 7. Aqui eu tenho, na próxima, 4 vezes raiz de 300. Então, vai ficar 4 vezes 300 é a mesma coisa do que 100 vezes 3. Ó. Então, eu tenho que é 4 vezes raiz de 100 vezes raiz de 3. Raiz de 100 é 10. Então, eu tenho 4 vezes raiz de 10 vezes raiz de 3. 4 vezes 10 dá 40. Então, vai ficar 40 raiz de 3. Passando aqui para a próxima. 48. Então, vai ficar raiz quarta de... O 48 aí eu posso decompor, ou posso escrever ele da seguinte forma. Posso escrever ele como 12 vezes 4. Certo? 12 vezes 4 vai dar 48. Então, eu tenho aqui, ó, que 4 vezes... Esse 12, eu posso escrever ele como 2... Organizando aqui, como 6 vezes 2 vezes 4. Certo? Tudo isso aqui multiplicando vai dar 48. Então, aqui, ó, o 6 eu posso escrever da seguinte forma. Vou escrever como 3 vezes 2 vezes... Aqui repete o 2. O 4 eu posso escrever como 2 elevado ao quadrado, certo? Aqui, ó, vai ficar raiz quarta. Esse aqui, ó, 2, 3 vezes. 2 vezes 2 vai dar 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado aqui, vezes 2 ao quadrado. Então, conserva a base e somos expoente, elevado a 4. Então, eu vou ter aqui, ó, raiz quarta de 3 vezes raiz quarta de 2 elevado a 4. Então, aqui eu posso, ó, eliminar a raiz com o expoente. Então, vai sobrar só 2 raiz quarta de 3. 98, né? 98 aqui eu posso botar como 48 vezes 2, certo? 48 não, 49. Deixa eu organizar aqui. 49 vezes 2. 49 vezes 49 dá... 49 mais 49 dá 98. Feito isso, ó, eu posso botar aqui, ó, como raiz de 49 vezes raiz de 2. Raiz de 49 é 7 vezes raiz de 2, certo? Simplificou, já era aqui, né? Aí eu posso botar como 7 raiz de 2. Deixa eu só circular aqui as respostas. Vamos aqui para essa questão que ele só pergunta aí se é verdadeiro ou falso, né? Então vamos lá aqui, ó. Tem o raiz quarta, né? De 9. Então aqui eu posso botar, ó, como raiz quarta de 9 se é igual a raiz de 3. Aí eu tenho raiz quarta de 9 é a mesma coisa do que 3 ao quadrado. Eu vou simplificar isso daqui, pessoal, para ver se eu acho isso daqui, ó. Se eu achar, é porque é verdadeira a resposta. Aqui, pessoal, eu posso, ó,
dividir por 2 e dividir aqui, ó, por 2. 4 dividido por 2 dá 2, então vai ficar só raiz quadrada. 2 dividido por 2 dá 1, então vai ficar 3 elevado a 1, que é 3. Opa, achei, ó. Então aqui é verdadeiro. Então passando aqui para a próxima. Raiz quarta de 64. Vamos voltar bem aqui só para a gente olhar. Olha aqui, ó. A simplificação de 64 vai dar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então vai dar 2 elevado a 6. Então eu tenho, ó, raiz quarta de 2 elevado a 6. Vou resolver isso daqui para ver se eu acho esse, ó. Se eu achar, é porque é verdadeiro. Então eu tenho, ó, que é raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 2. Porque 4 mais 2 dá 6, né? E aqui, ó, vai ficar raiz quarta de 2 elevado a 4 vezes raiz quarta de 2 elevado a 2. Aqui, ó, o que é que vai ficar, ó? Cancelando, então sobrou só o 2. Aqui, pessoal, eu posso, ó, simplificar, ó, dividir por 2 e por 2. 4 dividido por 2 dá 2, então vai sobrar só raiz quadrada. 2 dividido por 2 dá 1, então aqui, ó, só 2. Opa, achei, ó. Então, ela é verdadeira. Isso daqui só olhando é verdade, né? Se eu conservar a raiz e multiplicar quem está dentro, 3 vezes 2 dá 6, ó. Então ela também é verdadeira. Passando aqui para a próxima. Eu tenho, ó, eu vou ver, simplificar esse para ver se eu acho esse. Pois vamos lá, ó. 8 é a mesma coisa do que 4 vezes 2. Então eu tenho, ó, que é raiz de 4 vezes raiz de 2. Raiz de 4, 2. Raiz de 2. Então, achei. Então, isso significa que é verdadeiro. 72. 72, eu posso escrever o seguinte, como 36 vezes 2. Então, eu posso botar, ó, como, ó, raiz de 36 vezes raiz de 2. Raiz de 36 é 6. Então, ficou 6 raiz de 2. Ó. Então, ó, verdadeiro. 40. 40 eu posso escrever, ó, como raiz de 4 vezes 10. Então, eu tenho que é raiz de 4 vezes raiz de 10. Raiz de 4, 2. Raiz de 10. Deu diferente, ó. Então, essa daqui é a única que é falsa, né? Vamos aqui para essa outra questão aqui. Aplique a propriedade da raiz de um produto e calcule. Aqui eu posso botar, ó, como raiz de 4 vezes raiz de 36. Raiz de 4, 2. Raiz de 36, 6. 2 vezes 6 dá 12. Aqui vai ficar raiz de 9 vezes raiz de 100. Raiz de 9, 3. Raiz de 100, 10. 3 vezes 10, 30. Aqui vai ficar raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de 8 é 2. 2 vezes 2 dá 4. Aqui vai ficar raiz cúbica de 27 vezes raiz cúbica de 1000. Raiz cúbica de 27 vai dar 3. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. Raiz cúbica de 1000 é 10. 3 vezes 10 dá 30. Então, separando aqui. Então, pessoal, só um minuto. Então, pessoal, coloquem a presença de vocês aí no chat. Para vocês colocar a presença de vocês aí no chat, viu, pessoal? Todo mundo já colocou a presença ou não? Calma aí, tchau não, espera aí.
Pessoal, lá no Google Sala de Aula, eu coloquei para vocês uma atividade para vocês aí. É a página 42, para vocês resolverem. Aí vocês resolvem que já vai ser esse próximo horário, viu? Para me entregar. Quem já colocou a presença aí já pode sair da sala e ir lá resolver. Ô, Gabriel. Já, beleza. O Wellington colocou a presença. Gildete. Karina, coloque a presença.